Olá, povo de Deus. Meu nome é Pastor Raniel, pastor da Igreja Batista Central aqui na cidade de Balsas. Sejam muito bem-vindos para esse momento de estarmos na palavra do Senhor, para esse momento de estarmos meditando nas Escrituras Sagradas e aprendendo do nosso Deus. Sei que você pode ter vindo através do Instagram, pode ter vindo através do link que a gente disponibilizou no YouTube. Seja muito bem-vindo, que o Senhor esteja te abençoando e que tenhamos um tempo aqui precioso na palavra do Senhor. Nós recentemente, dentro ali da nossa igreja, meditamos sobre uma série de mensagens que falou bastante ao nosso coração, como igreja, como povo de Deus ali reunido. A série de mensagens que tinha como título Inimigo Íntimo. E para você que não está muito familiarizado, talvez não tenha ouvido nem visto nenhuma dessas mensagens, resumidamente, o inimigo íntimo de cada um de nós é o próprio pecado. Inimigo porque ele arduamente luta para nos manter distante do Senhor, afastados, quebrando a nossa comunhão para com Deus. E íntimo porque nós conhecemos bem. Eu sei o que me atrai, você sabe o que te atrai, o que te seduz, pois a cobiça, o desejo que flui do nosso próprio coração, segundo diz o apóstolo Tiago, é o que faz com que venhamos a dar luz ao pecado, e o pecado gerando consequentemente a própria morte. Mas queremos então trazer nessa nova série de mensagens uma resposta ao pecado. E qual é a resposta ao pecado? A resposta ao pecado é o Evangelho. Utilizamos aqui da época, do momento em que estamos, para nomear essa série de mensagens como sendo o antivírus, ou seja, aquilo que vai resolver o problema do nosso inimigo íntimo. E o Evangelho é a resposta de Deus, é a boa nova do Senhor para nós, para que possamos então vencer o pecado, para que possamos então ser libertos do pecado, para que possamos então ter vida e vida abundante para com o nosso Deus. Mas não pense que essa série de mensagens é para quem ainda não aceitou Jesus Cristo. Pelo contrário, é para todas as pessoas. Seja você de uma igreja, pertencente a uma igreja, seja você um conhecedor da palavra, seja você alguém que talvez não tenha tempo para sentar-se e agora com essa quarentena que está podendo ouvir a palavra do Senhor, seja você alguém que já se decidiu a aceitar Jesus Cristo como único Senhor e Salvador da sua vida ou não. Essa mensagem é para todas as pessoas, até porque crentes ou não crentes, todos nós continuamos pecadores e dependentes da graça de Deus, do Evangelho e da salvação do nosso Deus. E a consciência de pecado é justamente o primeiro ponto que eu gostaria de tocar aqui, até mesmo antes de lermos o texto bíblico, porque é a consciência de pecado que nos faz despertar para uma busca pela ajuda de Deus, para uma busca pela cura em Deus, para uma busca pelo socorro e a salvação que só vem do Senhor. E eu gosto sempre de explicar essa consciência do pecado usando dois exemplos do Antigo Testamento, que é o exemplo de dois homens chamados por Deus para uma tarefa sublime, singular, magnífica, eu diria até, e que agem de forma diferente quando se percebem dentro do seu próprio pecado. São os dois primeiros reis da nação de Israel. O primeiro deles se chama Saul. E o rei Saul, segundo está escrito no livro de 1 Samuel, capítulo de número 15, versículo de número 30, quando toma consciência da sua atitude pecaminosa, ou seja, da sua desobediência a Deus, e diante do profeta Samuel, quando é confrontado pelo profeta Samuel, ele assume. No versículo 30, capítulo 15, versículo 30 do livro de 1 Samuel, ele diz assim: eu pequei. Porém, honra-me agora diante dos meus anciãos, diante de Israel, e volta comigo para que adoremos a Deus. Ou seja, ele adquire uma consciência de pecado, de pecaminosidade própria, mas ele não consegue olhar para além de si mesmo. E a sua atitude pecaminosa a sua consciência de atitude pecaminosa acaba sendo um tanto quanto egoísta, pois ele pede perdão ou apenas pensa em si mesmo, ou seja, na restauração da sua posição diante dos anciãos, diante dos seus súditos, do seu exército e de toda a nação de Israel. Então, enquanto nós temos uma consciência de pecado egoísta, que só leva em consideração aquilo que nós queremos ter de volta, porque o pecado possa ter nos roubado, nós nunca estaremos prontos para o arrependimento verdadeiro, para o arrependimento sincero.
O exemplo diferente disso é do próprio rei Davi, que é confrontado pelo seu pecado, que é confrontado pelo profeta de Deus, e ele vai dizer mais especificamente lá no Salmo 51, versículo 4, o seguinte: pequei contra ti, e esse contra ti ele está se referindo ao próprio Deus. Contra ti somente pequei, fiz o que era mal perante os teus olhos, de maneira que tu serás tido por justo no teu falar e reto no teu julgar. Então a primeira consciência que precisamos ter é de que a consciência de pecado, do nosso pecado, seja ele qual for, seja ele por palavra, seja ele por ação, seja ele por pensamento, seja ele por omissão, é que o nosso pecado ofende a Deus. O nosso pecado é uma ofensa à soberania e ao controle e ao governo do nosso Deus. Porque se somos seus servos, se somos suas criaturas, se somos seus filhos, precisamos viver, andar, pensar, falar, agir em conformidade com a vontade de Deus. Então o pecado é uma afronta ao governo de Deus, ao governo magnífico do nosso Deus. Então essa verdadeira consciência de pecado é que nos leva à confissão, ao abandono e ao arrependimento. E é justamente diante dessa consciência de que o nosso pecado ofende a Deus que nós teremos essa verdadeira consciência. Então esse é o primeiro ponto que a gente deixou bem claro ao longo da mensagem Inimigo Íntimo, que eu estou trazendo aqui de forma introdutória, para que você possa nos acompanhar no continuar dessa mensagem. Mas o nosso Deus, ele age. O nosso Deus é um Deus de ação, é um Deus de amor, que é um amor envolvente, um amor que está aplicando essa decisão de amar o ser humano, de amar a sua criatura, e ele faz algo por nós. Ele justamente toma uma atitude que vem ser a atitude de resolver esse problema do pecado, que vem ser justamente o Evangelho, ou seja, esse antivírus, essa solução para o nosso problema, para o problema da nossa pecaminosidade, ou seja, do nosso coração mau, da nossa vontade, do nosso desejo de controlar a si mesmo, a parte de Deus. E quando eu digo a parte, estou dizendo fora de Deus, ou seja, sem a direção de Deus. Então eu quero ler um texto do Antigo Testamento, e eu vou pedir você para abrir comigo a palavra, e aí à luz desse texto, que é um sistema estabelecido pelo próprio Deus para a nação de Israel, nós vamos analisar a obra magnífica do nosso Senhor Jesus Cristo, que constitui-se em duas doses poderosas e fortes de perdão para a nossa própria vida, consequentemente para o nosso pecado, que nós precisamos tomar para si, tomar consciência e nunca nos esquecermos disso. Então abra comigo, por favor, a sua Bíblia no livro de Levítico, capítulo de número 16. Nós vamos ler do versículo de número 15 até o versículo de número 22. Levítico, capítulo de número 16. Nós vamos ler do versículo de número 15 até o versículo de número 22. Você pode pausar o vídeo, você pode abrir, leve o tempo que for necessário, mas acompanhe. A gente vai fazer inúmeras outras leituras aqui. Eu gostaria que você acompanhasse cada uma delas, tá? No seu tempo aí. Então, Levíticos, capítulo de número 16, do verso 15 ao 22, a palavra diz assim: Depois imolará o bode da oferta pelo pecado, que será para o povo, e trará o seu sangue para dentro do véu, e fará com o seu sangue como fez com o sangue do novilho, aspergindo-a no propiciatório e também diante dele. Assim, fará expiação pelo santuário por causa das impurezas dos filhos de Israel e das suas transgressões e de todos os seus pecados. Da mesma sorte, fará pela tenda da congregação, que está com eles no meio das suas impurezas. Nenhum homem entrará ou estará na tenda da congregação quando ele entrar, para fazer a propiciação no santuário, até que ele saia, depois de feita a expiação por si mesmo, pela sua casa, por toda a congregação de Israel. E então sairá ao altar que está perante o Senhor e fará expiação por ele. Tomará do sangue do novilho, do sangue do bode, e porá sobre os chifres do altar ao redor. Do sangue aspergirá com o dedo 7 vezes sobre o altar, e o purificará e o santificará das impurezas do Filho de Deus. Havendo, pois, acabado de fazer expiação pelo santuário, pela tenda da congregação, pelo altar, então fará chegar ao bode vivo. E Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça dele, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, tanto as suas transgressões como todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode.
enviando em seguida ao deserto pela mão de um homem à disposição para isso. Assim, aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles para a terra solitária, e o homem soltará o bode no deserto. Amém? Vamos orar? Oremos. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, ó Deus, pelo acesso que temos à Tua Palavra. Te agradecemos, ó Deus, pelo acesso que temos, ó Deus, à Tua pessoa, ó Deus, ao falarmos contigo diretamente, e te pedimos, ó Deus, que o Senhor fale aos nossos corações. Mova, ó Deus, o nosso espírito, a nossa mente, ó Deus, em direção à Tua vontade, nesse instante, nesse tempo que temos aqui. Obrigado, ó Deus, pelo bom uso que o Senhor nos dá, da oportunidade, ó Deus, de estarmos falando e conectando-se com pessoas através da internet. Que o Senhor nos abençoe e fale aos nossos corações, no nome de Jesus. Amém. Então nós vemos aqui o sistema elaborado por Deus, regido, escrito na lei, que deveria orientar todo o processo de purificação, de expiação de pecados da nação de Israel, que deveria ser realizado pelo sacerdote Arão, consequentemente aqueles que viessem a substituí-lo nesse ofício, e era para ser realizado uma vez por ano esse sistema de expiação. Resumidamente, envolvia 2 animais, além dos que estavam envolvidos na purificação do próprio sacerdote, mas que simbolizavam 2 ações de um sacrifício só, ou de um perdão só. Falar que Jesus Cristo, que o amor do Senhor e que a graça do Senhor nos perdoa, às vezes parece ser algo simplório, mas acaba compreendendo e trazendo sobre nós uma verdade muito maior quando nós analisamos à luz daquilo que Ele faz completamente, ou seja, toda a sua obra de perdão sobre as nossas vidas. E aqui eu quero analisar com os irmãos nessa oportunidade, essa obra de perdão, à luz de 2 termos, que estão descritos aqui nos personagens dessa história. Porque nós temos 2 animais, 2 bodes escolhidos aqui por Deus para serem um tipo, ou seja, uma prefiguração daquilo que haveria de ocorrer no seu próprio Filho, o Senhor Jesus Cristo, no futuro. E deles, um era escolhido para morrer, ou seja, para que o seu sangue fosse vertido em função ou simbolizando ali o perdão de pecados para toda a nação. Então era aspergido esse sangue no Santo dos Santos, no santuário, em prol de todos os pecados da congregação de Israel. E o outro, ainda vivo, ou seja, com a sua vida mantida, recebia a oração ali de transferência, nesse sentido, do sacerdote Arão, e era levado ao deserto, e que também simbolizava esse perdão de Deus sobre as transgressões, sobre os pecados de toda a nação. Mas os 2 termos os quais queremos tratar aqui com os amados nessa noite é justamente o primeiro deles, o termo propiciação. Se você for buscar no dicionário, pois não é uma palavra comum do nosso dia a dia, significa o ato com que se procura agradar uma divindade para conseguir o seu perdão. Alguns sinônimos dados para essa palavra são aplacar, desviar, no sentido mais complexo seria como alguém que se interpõe entre a divindade irada e o objeto da ira dessa divindade, e então coloca-se no meio entre eles para então resolver com a divindade a dívida daquele que é o objeto da sua ira. Mas mais do que agradar, ou do que aplacar ou desviar, eu gosto da palavra esgotar. Porque assim, o pecado, como já disse na introdução, ele fere o coração de Deus no sentido de ferir o governo de Deus sobre as nossas vidas, a soberania do Senhor sobre toda a criação. Pois é a rebelião do ser criado, dizendo: eu consigo lidar, eu consigo administrar a minha vida, eu consigo fazer sozinho aquilo que na maioria das vezes e quase que em todas as vezes somos incapazes de fazer sem a forma correta, sem a orientação correta vinda do nosso próprio Deus. Então eu entendo que essa propiciação é o ato pelo qual Jesus tomou sobre si toda a ira de Deus que seria para nós. Ele não apenas desvia, ele não apenas aplaca, ele não apenas agrada e adia essa ira de Deus. Não, ele verdadeiramente toma sobre si
essa ira, ele bebe desse cálice da ira de Deus, justamente para nos perdoar, para trazer sobre nós salvação, para trazer sobre nós essas boas novas que podem alegrar o nosso coração pecador. E aí eu vou ler alguns textos com vocês e vocês vão perceber que a palavra, ela afirma e confirma esse pensamento. O primeiro texto que eu gostaria de ler é um texto muito conhecido, mas talvez você não conheça, por isso eu insisto que você abra a sua Bíblia. Se você não tem o exemplar bíblico impresso, pegue no seu celular. Se você não tem no celular, baixe um app da Bíblia, existem vários, todos gratuitos, que você pode então fazer a leitura do texto sagrado lá no livro do profeta Isaías, capítulo de número 53. Eu quero ler o versículo 4 e o versículo 5 com você. Isaías, capítulo de número 53, quero ler o versículo de número 4 e o versículo de número 5. Isaías 53, versículo 4 e versículo 5. Diz assim: certamente Ele, ou seja, Cristo, tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então vejam aqui que eu não estou exagerando quando eu digo que Deus está irado ou ira-se com o pecado, e nem muito menos estou dizendo, exagerando ou sendo exacerbado quando eu digo que Jesus Cristo verdadeiramente tomou sobre si de toda essa ira. Se você pegar uma caneta, um lápis, e você ver os termos fortes desses dois versículos, você vai perceber que aqui nós podemos destacar algumas coisas que identificam aquilo que foi o sofrimento de Cristo, ou seja, a maneira pela qual Deus satisfez ou deixou, permitiu com que Cristo então tomasse sobre si verdadeiramente de toda a ira que ele tinha sobre o mundo pecador. Há, por exemplo, o termo aflito, há o termo ferido de Deus, há o termo oprimido, há o termo traspassado, há o termo moído, há o termo castigado e há o termo pisaduras, ou seja, pelas suas pisaduras, e todos eles indicando o quê? Para que nós fôssemos, como a construção do versículo indica, sarados. Então a propiciação foi o ato de Deus de interpor, ou seja, de colocar-se em Jesus Cristo diante do próprio Deus irado, para que nós não fôssemos alvo da sua própria ira, ou da sua ira pela nossa pecaminosidade, a pecaminosidade de todos os seres humanos. Mas Deus, ele não nos criou para ser o objeto da sua ira. Pelo contrário, Ele nos criou para ter comunhão conosco, para, pelo nosso modo de viver, a nossa maneira de viver, se glorificar. E o próprio texto sagrado revela isso claramente. Nós não fomos criados para então sermos alvos dessa ira de Deus, mas sim para sermos alvos do amor gracioso do nosso Deus. Paulo afirma isso claramente quando ele escreve no livro de Romanos, capítulo de número 5, versículo 8 e 9, o seguinte. Romanos 5, verso 8 e 9. Ele vai dizer: mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrendo por nós, sendo nós ainda pecadores. Versículo 9. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos por ele da sua ira. Então Deus nos criou e nos amou, enviando Jesus Cristo para morrer por nós, para ser então o mediador dessa permissão, desse caminho, dessa nova aliança, desse perdão derramado pelo nosso Deus, para que então nesse seu ato de tomar sobre si o castigo que era para nós, termos a condição, a possibilidade de sermos salvos da ira de Deus. Então, propiciação é este ato. Paulo vai repetir isso também no livro de Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5,9, ou seja, fomos criados por Deus para sermos salvos da sua própria ira na pessoa de Jesus Cristo. Então, a propiciação é esse ato pelo qual Deus nos salva através de Cristo.
da sua própria ira pelo nosso pecado. E aí é um fator de agradecimento, sejamos gratos. Nós não precisamos temer a ira de Deus, pelo contrário, precisamos amar a esse Deus que nos amou primeiro e que derramou da sua ira sobre o seu Filho, para que então nós pudéssemos ter alegria, pudéssemos ser gratos e pudéssemos ter liberdade de viver. Mas há um segundo termo tão importante quanto, que descende, que é fruto e que está em plena comunhão com esse, que é a expiação, a propiciação, que é esse derramamento da ira do Senhor sobre o seu Filho, para que então nós sejamos salvos dessa ira de Deus. Ela caminha com a expiação, que é o próprio termo, vamos dizer assim, significativo para perdão de pecados. Se você abrir o Aurélio ou qualquer outro dicionário, bíblico ou não, você vai entender lá que expiação é o perdão dos pecados ou a purificação dos crimes. Logo, essa expiação só é possível pela propiciação, ou seja, pelo perdão que foi derramado ali, ou que foi constituído, conseguido no sacrifício de Jesus Cristo, pela ação voluntária dele de ter assumido o nosso lugar diante de um Deus irado, ou diante da ira de Deus. E o resultado dela justamente é o perdão completo dos nossos pecados. E há alguns textos que corroboram isso. Mas antes de olhar para esses textos, eu quero voltar para o texto inicial, Levítico 16. Você tinha 2 bodes, você tinha um que era escolhido para morrer, e para que pelo seu sangue fosse aspergido no propiciatório, nos itens do Santo dos Santos, sobre todas as pessoas, o perdão dos pecados. O autor de Hebreus vai dizer que sem o derramamento de sangue não há remissão de pecados. E você tinha um outro que simbolizava justamente o perdão desses pecados, mas de maneira viva. Como esse bode poderia simbolizar isso? Ele simbolizava o pecado de toda a nação, pois o sacerdote orava confessando os seus pecados, o pecado de toda a nação, e o enviava para o deserto. Ou seja, a parte aqui dessa expiação, que representa esse bode expiatório, que é daí que vem justamente essa ideia, é de que ele tomava sobre si, como representante vivo e legal de toda a nação, e então, tomando sobre si o pecado de toda a nação, ele era enviado pelo Senhor para um lugar longínquo, um deserto, ou seja, para um lugar onde os pecados não estivessem mais frente a frente com os seus próprios pecadores, ou seja, com aqueles que cometiam o seu próprio pecado. Irmãos, essa verdade é maravilhosa e ela precisa tomar o nosso coração e a nossa vida. E há muitos textos bíblicos que nos fazem lembrar disso, que nos fazem saber disso e que nos fazem ter fé nisso, para que então a nossa vida seja uma vida de amor e gratidão ao nosso Deus. Eu quero começar pelo livro de Salmos, Salmo capítulo de número 3, versículo de número 12, nos confirmam essa verdade do perdão de Deus. Salmos capítulo de número 103, quer dizer, o Salmo de número 103, né? Versículo de número 12. Diz assim: o quão dista, ou seja, o quão distante é o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Vou ler de novo. O quão distante é o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Querido, deixa eu te dizer um aspecto do perdão de Deus que está envolvido aqui nesse aspecto da expiação. É o aspecto justamente de que Deus nos perdoa e afasta de nós o nosso próprio pecado na obra de Cristo. E a linguagem poética do Salmo vai dizer o quão distante é o Oriente do Ocidente, o quão distante é um lado da terra do outro lado da terra. Em outras palavras, o quão mais longe você possa imaginar. É assim, é essa a distância que o Senhor lança, que o Senhor separa, que o Senhor afasta os meus pecados da minha própria pessoa. Então é isso que o Senhor está dizendo e é isso que a palavra corrobora para nós. Indo mais adiante, o texto de Isaías, há 2 textos bem semelhantes que falam sobre isso também. O primeiro deles está no capítulo de número 38, versículo de número 17.
Isaías 38, versículo número 17 diz assim: eis que foi para a minha paz que eu tive grande amargura, tu, porém, amaste a minha alma e a livraste da cova da corrupção. Por quê? Porque lançaste para trás de mim todos os meus pecados. A oração, o cântico do rei Ezequias, dizendo: o Senhor lançou para de trás dele mesmo todos os meus pecados. O que significa lançar para trás? Significa tirar do meu campo de visão. Queridos, o Senhor olha para nós, perdoando os nossos pecados e lança-os para trás de si, ou seja, não considerando mais os nossos erros, as nossas falhas. Ainda no livro de Isaías, capítulo de número 43, versículo de número 25, há um texto sagrado que diz assim: Isaías 43, 25, eu, Senhor, dizendo, eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões e do teu pecado não me lembro. Duas palavras fortes: apago e não me lembro. Apagar significa riscar, trazer a nulidade sobre o que foi escrito. Quando eu escrevo algo e apago, eu estou simplesmente trazendo a nulidade, ou seja, cancelando aquilo, trazendo aquilo a não mais existência, se assim podemos dizer. O outro termo muito importante aqui é que eu não me lembro. E queridos, há uma diferença entre se esquecer e não lembrar. Se esquecer é uma atitude falha da nossa mente. Eu esqueço de pegar algumas coisas, eu esqueço o lugar onde eu coloquei alguns objetos, eu esqueço algum compromisso, eu esqueço vou na rua comprar alguma coisa e esqueço, acontece alguma coisa no dia anterior, eu esqueço o que eu comi anteontem ou ontem. Então isso é uma falha da mente. O nosso Senhor não está dizendo que se esquece, o nosso Senhor está dizendo que não se lembra, ou seja, eu não me lembro. E não se lembrar é uma atitude positiva, condicional, intencional do cérebro de saber o que aconteceu, mas de não trazer aquilo à mente. Então, quando o Senhor olha para o sacrifício de Cristo e nós estamos debaixo desse sacrifício, cobertos por esse sacrifício no sangue do Cordeiro, pela fé, o Senhor olha para os nossos pecados, mas deles Ele não se lembra. Por quê? Porque o sacrifício de Cristo fora suficiente para produzir sobre as nossas vidas um perdão que faz com que o Senhor não se lembre das nossas iniquidades, das nossas transgressões. Amados, isso é libertador. Saber que você não precisa servir e viver a sua vida com medo de se encontrar com Deus. Saber que você não precisa continuar os seus caminhos temendo o dia mau, temendo o dia ruim, temendo o próprio dia que você poderá se encontrar com o Senhor, porque as acusações que a sua própria mente, que a consciência, que o inimigo traz na sua cabeça e no seu coração, elas já não têm mais valor nenhum, porque o Senhor já nos perdoou, o Senhor já aplacou a sua ira no sacrifício de Cristo, e o Senhor já expiou os nossos pecados. Dos nossos pecados eles não se lembra mais. Glória a Deus por isso. Não se torture, não sofra por coisas que você fez no passado, por coisas que você fez ontem, por pensamentos que você teve até mesmo no dia de hoje, achando que por isso você não é digno de estar na casa de Deus, que por isso você não é digno do amor de Deus, que por isso você não é digno de viver para Deus. Pelo contrário, se você tem fé em Jesus Cristo, se você caminha com o Senhor, saiba que é justamente por isso que você tem os seus pecados perdoados. Não é pelo que você fez ou deixou de fazer, mas é pelo sacrifício perfeito, único e suficiente do nosso Senhor Jesus Cristo. A frase final de Cristo na cruz do Calvário, projetando está consumado, não é como alguém que termina um trabalho enfadonho e diz está consumado, já não quero mais não, mas é alguém que conclui a sua obra magnífica, que diz aquilo que eu deveria ter feito para aplacar a ira de Deus, para trazer sobre a minha própria vida todos os castigos possíveis e imagináveis para os seres humanos, eu trouxe sobre mim, concluí a minha obra, agora eles estão
perdoados se tiverem a fé de que eu sou o Salvador das suas próprias vidas. O livro de Hebreus é um livro que fala sobre isso e que traz essas comparações com os sistemas antigos do Israel e de sacerdócio, de sacrifícios e tudo mais, da própria lei mosaica e assim por diante. Ele traz no capítulo 8, versículo número 12, a seguinte expressão, diz assim: pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia e dos seus pecados jamais me lembrarei. É interessante essa expressão, porque dos seus pecados jamais me lembrarei. Nós nos lembramos dos nossos pecados, o Senhor não esquece os nossos pecados, mas Ele nos perdoa de tal forma que intencionalmente Ele não lança esses pecados na nossa mente, nem na sua própria mente, porque já foram perdoados em Cristo Jesus. Ah, pastor, é verdade, isso é? Vejam outro texto ainda no livro de Hebreus, capítulo de número 10, versículo 17 e 18. Diz assim: também, ele confirma o que já disse no 8:12, ele vai repetir aqui: também, de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Agora veja o versículo 18: ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Em outras palavras, está dizendo: eu já perdoei em Cristo os seus pecados, vocês já foram perdoados no sacrifício do Senhor Jesus Cristo, então não precisam ofertar algo agora para que vocês sejam novamente perdoados, porque essa é uma dívida que já foi paga. Já foi paga. Então, irmãos, eu gostaria que com a proclamação do Evangelho nós pudéssemos entender o quão maravilhoso ele é para as nossas vidas. Porque todos nós temos consciência de que somos pecadores. Não é porque sou pastor e estou aqui falando para vocês que eu estou na posição de espiritualidade, no nível de perfeição que não peco. Pelo contrário, o apóstolo Paulo, em todas as suas escritos e tudo aquilo, fala, a única vez que ele se coloca como sendo o maior, é como o maior dos pecadores. Ou seja, a consciência que temos nos acusa, nos mostra aquilo que fazemos de certo, aquilo que fazemos de errado, a nossa própria pecaminosidade interna e da própria raça, ou seja, a nossa inclinação para o mal. Mas ao mesmo tempo nós não vivemos com base nesta inclinação, nesta consciência somente. Pelo contrário, nós como povo de Deus, como justos e justificados em Jesus Cristo, somos chamados para viver pela fé, pois o justo viverá pela fé, Romanos 1:17. Então é preciso que pela fé nós tomemos posse dessa verdade. Seja você alguém que se converteu há 1 ano atrás, seja você alguém que se converteu há 20 anos atrás, seja você que se converteu quando criança, há muitos anos atrás, ou seja você alguém que ainda não se converteu. É preciso buscar a Jesus Cristo, é preciso ter a consciência de que o seu pecado, de fato, traz para a sua vida consequências mórbidas, ou seja, que podem te levar à morte espiritual, que podem te levar à morte enquanto separação de Deus, podem te levar à morte propriamente eterna. Mas há em Cristo salvação para nós, há em Cristo salvação, e é isso que o Evangelho proporciona, essa boa nova, essa oportunidade, porque Cristo está dizendo, você não precisa se lamentar, você não precisa passar a vida se martirizando, você não precisa passar a vida carregando um fardo que eu já tomei sobre a minha própria vida. O que Cristo diz é que eu já fiz o que era necessário para que você então possa sentir-se perdoado da parte de Deus. Irmãos, arranquemos do nosso coração e da nossa mente todas as acusações do inimigo, todas as acusações da nossa consciência de que nós somos alvos da ira de Deus, de que nós somos objetos da ira do Senhor e que nós não temos condições de vivermos no amor de Deus. Pelo contrário, nós somos trabalhados por Deus justamente para vivermos nesse amor. Nós somos perdoados em Cristo da ira de Deus, nós somos perdoados em Cristo dos nossos pecados. Querido, traga qualquer que for o seu pecado à mente agora e saiba que o Senhor na cruz do Calvário o perdoou e que o Senhor o tomou de uma vez por toda e o lançou para longe da tua vida. Voltemos ao nosso texto original, Levítico. Imagine você, um judeu temente a Deus, observando tudo aquilo. E aí é um texto que eu gostaria de trazer aqui a ilustração à nossa mente, porque era um texto em qual os judeus tinham que ficar
afastados e somente o sacerdote tinha autorização do próprio Deus para fazer aquele ritual. Então ele primeiro oferecia um sacrifício por si mesmo, pela sua casa, pelos pecados da sua família, e consequentemente tomava os 2 bodes. Um ele imolava, matava e levava como oferta ao altar do Senhor, aspergindo o seu sangue sobre os utensílios do altar. Mas até isso era um aspecto duvidoso, porque dependendo de como a vida do sacerdote estivesse, ele poderia ou não voltar à presença do povo. Ele ia até o Santo dos Santos, mas eles não tinham garantia nenhuma de que ele pudesse voltar. Mas ao voltar, então, eles percebiam que aquele sacrifício fora aceito. E aí, então, ele se reunia na frente de todo o povo, pegava o bode vivo, orava com as mãos sobre a cabeça daquele bode, impondo as mãos e fazendo ali, como eu disse, simbolicamente uma transferência de pecados para o mesmo. E então o encaminhava para o deserto. E aí eles poderiam então ter aquele dia solene, feliz, alegre, sabendo que foram perdoados, porque o sacrifício do bode que morreu fora aceito, e porque o bode vivo tinha afastado deles as suas próprias iniquidades e transgressões. Queridos, se eles podiam ter fé e tinham de fato num sistema desse, imagina nós, que temos não um bode, mas que temos o nosso Senhor Jesus Cristo, fazendo essas 2 obras na nossa vida, sendo ao mesmo tempo o sacerdote e a oferta, sendo ao mesmo tempo aquele que perdoa e aquele que afasta de nós as nossas transgressões. É por isso que o autor de Hebreus diz: confiemos, pois, na graça do Senhor e nos acheguemos ao trono da graça, para que dela obtenhamos ajuda em tempo oportuno. Você não é e não tem nenhum respaldo da parte de Deus, do Evangelho, da palavra do Senhor Jesus Cristo, para estar se martirizando por coisas que o Senhor já perdoou, por coisas que o Senhor já não quer mais se lembrar e que você constantemente tem continuado a sofrer por causa disso. Meu irmão, feche seus olhos agora e eu te convido a orar, a pedir que as verdades do Evangelho, que o apóstolo Paulo vai dizer que são riquezas insondáveis, possam morar no nosso coração, a pedir que, assim como verdadeiramente um antivírus combate o vírus e acaba trazendo para o objeto, para a própria pessoa, a cura, o Evangelho cure os nossos corações, liberte-nos do nosso próprio pecado e faça com que possamos ter na nossa mente, na nossa vida, a liberdade de viver uma vida agradável com Deus, com as outras pessoas, sabendo que não somos pessoas que não pecam, não somos pecadores, não somos perfeitos ao ponto de não pecarmos mais, mas sabemos que temos um sumo sacerdote que nos perdoa, que propiciou o perdão para todos nós, que expiou por completo todos os nossos pecados, trazendo sobre nós da sua graça, do seu amor, da sua cura, da sua libertação. Vamos orar? Feche seus olhos, eu quero orar por você, eu quero orar por mim, orar por todos os que estão aqui nos acompanhando nesse instante. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós, ó Deus, te agradecemos, Pai. Te agradecemos, ó Deus, porque só nos resta a te dar graças, ó Deus, e graças em bom, alto e grandioso som, porque o Senhor nos ama e o Senhor, ó Deus, trata conosco, ó Deus, de uma forma especial e magnífica, embora reconheçamos que não somos em nada merecedores disso. Muito obrigado, ó Deus, pelo teu amor, muito obrigado pelo teu perdão derramado por nós. Sabemos, Pai, que não temos conjuntura, não tínhamos condições de suportar o cálice da tua ira sobre as nossas vidas, mas graças a Deus que o Senhor, ó Deus, enviou o teu Filho, e que ele, ó Deus, voluntariamente tomou sobre si todo o castigo, todas as nossas dores, tudo aquilo, ó Deus, que magoou o teu coração e que era, ó Deus, fruto das minhas atitudes, das nossas ações, dos nossos próprios pecados. Pai, dá-nos a consciência, ó Deus, de que somos livres, libertos pelo Senhor. Dá-nos a consciência de que o Evangelho é para aplicação na vida real de cada um de nós. Que não vivamos, ó Deus, a nossa vida de cabeça baixa, tristes, ó Deus, com medo do Senhor nos punir, porque o nosso Deus já nos perdoou em Cristo Jesus. Que saibamos disso, que tomemos consciência disso e vivamos de forma agradável como convém, em gratidão àquilo que o Senhor já fez por cada um de nós.
Pai, abençoe cada um dos que estão ouvindo, orando, ó Deus, estão, ó Deus, nesse momento confessando os seus próprios pecados. Dá, ó Deus, a eles consciência de que o pecado, Deus, afeta o teu coração e a tua soberania, e de que eles precisam, ó Deus, se encontrar com Cristo, aceitar a Jesus Cristo, crer verdadeiramente em Cristo e caminhar conforme essa crença, para que então sejam livres desse pecado, sejam livres, ó Deus, dessa consciência de atitude pecaminosa, e sejam livres, ó Deus, no nome de Jesus. Que o Senhor esteja abençoando cada um, que o Senhor esteja trazendo vida abundante sobre cada um, derramando da tua infinita graça e da tua maravilhosa misericórdia, no nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor Deus te abençoe, cuide, e que nós venhamos a cuidar de nós, sabendo que Jesus Cristo, em meio a essa pandemia, não estaria fazendo outra coisa a não ser pregando as boas novas de salvação. Que possamos desfrutar dessa salvação, entendendo que em Cristo verdadeiramente somos novas criaturas, perdoadas, que estão prontas para viver a vontade de Deus. Amém? Amém. Deus abençoe. Até a próxima.